Então, desde o nascimento, né, essa Guarda Municipal, vocês já lutavam para que a gente pudesse estar aqui hoje. É uma família desde o início, pré-ETAF, acompanhando, acreditando. Eles estão junto do início até a formatura. Implacável, literalmente, ela segura na sua mão e vai até aqui, ó, até a faca. É a única que está aqui na nossa formatura, prestigiando. Fala, turma implacável, eu sou o professor Samuel Marques, de Direito Constitucional aqui do melhor curso preparatório para concursos de guarda municipais do país, e estamos iniciando agora um evento gratuito aqui neste canal do YouTube para o concurso da GM de Vitória no Espírito Santo. Gostaria de pedir a você que está nos assistindo que já de imediato deixasse seu like, pois é muito importante esse seu engajamento, e pois quanto mais engajamento nós tivermos em aulas como essa, maior será a quantidade de aulas gratuitas que a Implacável Concursos oferecerá para você. Então deixa seu like, comenta aí depois o que é que você achou desta aula. É muito importante que você interaja com a gente, pois é assim que a gente vai entender o seu interesse por aulas como essa, tá bom? Compartilhe também com seus amigos. Bom, pessoal, a gente vai tratar aqui de uma aula específica quanto ao concurso da GM de Vitória, e aí a gente vai estabelecer alguns aspectos importantes, principalmente sobre a banca examinadora que já foi definida. Sabemos que a banca é a banca FGV, e o conteúdo programático de direito constitucional provavelmente, deve ser mantido aquele do último edital. Olha, aquele do último edital deve ser mantido, o que pode acontecer é de ser acrescentado outros pontos, mas a gente vai focar naquilo que temos quase certeza de que será cobrado na sua prova, que é o conteúdo do último edital da Guarda Municipal de Vitória, tá bom? Mas antes disso, vem aqui comigo, por favor. Eu quero deixar à sua disposição o meu Instagram, @profsamuelmarques, pois caso você tenha alguma dúvida sobre o nosso conteúdo e você queira tirar sua dúvida, além do mais, se você quiser acompanhar outros eventos gratuitos que estarei com vocês aqui no canal da Implacável Concursos, você pode buscar também essas informações lá no meu Instagram, @profsamuelmarques, tá bom, pessoal? Bom, como você sabe, o concurso da Guarda Municipal de Vitória está com a situação de banca definida. A banca é a Fundação Getúlio Vargas, a FGV. O último edital do concurso público para a Guarda Municipal de Vitória já faz mais de 10 anos, foi no ano de 2012. E o conteúdo programático de direito constitucional indicado no último edital foi esse aqui. Tratou dos princípios fundamentais, algo que é comumente cobrado em concurso de guardas municipais. Também tratou sobre os direitos e garantias fundamentais na temática dos direitos e deveres individuais e coletivos, o famoso artigo 5º da Constituição. E também trouxe a noção de administração pública, disposições gerais e dos servidores públicos, compreendendo aqui o intervalo que vai do artigo 37 ao artigo 41 da nossa Constituição Federal. Tudo bem, nós temos aqui, pessoal, aspectos importantes que foram indicados no último edital, que com certeza serão mantidos nesse edital vindouro, tá bom? Eu digo com certeza porque se observarmos a perspectiva de cobrança, não só da banca FGV, mas de qualquer banca sobre concursos de guardas municipais, mantém-se esse padrão de conteúdo. Princípios fundamentais, artigo 5º, administração pública. O que pode provavelmente acontecer é de ser acrescentado outros assuntos, como, por exemplo, segurança pública. Segurança pública deveria já ter previsto lá em 2012, né? Mas, enfim, acrescentar esse assunto, talvez nacionalidade, talvez direitos políticos. Se a gente pegar ali a perspectiva da banca FGV em editais semelhantes de guardas municipais, a gente percebe uma extensão dos direitos fundamentais para também tratar sobre os direitos sociais, nacionalidade, políticos, segurança pública, talvez uma organização do Estado.
Mas enfim, enquanto a gente não tiver ainda a definição da banca examinadora de forma concreta, isso ainda fica numa suspeita. E por isso eu sugiro que você não vá agora se aventurar, querer se debruçar nos assuntos que possivelmente podem vir, tá, na sua prova, para que você acabe não se atrapalhando e perdendo tempo por algo que pode acontecer de não estar lá na sua prova, tranquilo? Bom, aqui você já tem conteúdo demais para estudar, então eu sugiro que você estude sobre esse conteúdo programático, tá? Esse conteúdo programático de direito constitucional, assim como os demais conteúdos indicados no último edital do ano de 2012 do concurso da Guarda Municipal de Vitória. E caso você queira dar esse pontapé inicial nos seus estudos, ou então dar continuidade aos seus estudos de forma completa, pessoal, eu sugiro a vocês que adquiram um curso da Implacável Concursos para o concurso da GM de Vitória. Nós estamos com um curso com todo o conteúdo indicado no último edital completo, tá bom? Você pode buscar melhores informações na descrição deste vídeo. Você vai ter grupo de WhatsApp, vai ter aí telefone de contato, você vai receber ali informações pertinentes ao seu edital, ao seu concurso público, e você também vai ter acesso à plataforma da Implacável Concursos, como eu disse para vocês no início. Este é o melhor curso preparatório para guardas municipais do país. Se você fizer uma breve pesquisa de mercado, você vai perceber isso. A quantidade de alunos que nós aprovamos em 2023 foi absurda, em 2022 também, em 2021, e assim a gente vem seguindo o nosso padrão, tá bom? Você será o próximo aprovado da Implacável Concurso. Se você acredita nisso, coloca a minha aí no chat, tá tranquilo? Bom, pessoal, vamos lá passando para a nossa primeira questão, que aqui trouxe para vocês questões de direito constitucional da banca FGV, de modo que a gente possa extrair o melhor raciocínio sobre ela, tá bom? Sobre elas. Obviamente as questões vão envolver o conteúdo programático aqui do último edital. E aí eu trouxe questões atuais para que a gente perceba como é que a banca FGV cobra sobre o assunto e também para que a gente aprenda, né? O interesse desta aula aqui não é só entender como é a FGV, é entender como é a FGV e também aprender sobre alguns aspectos e também aprender como é que se deve estudar sobre esses assuntos aqui indicados. A primeira questão envolve o raciocínio dos princípios fundamentais. Olha lá comigo, por favor. Em uma gincana jurídica, os grupos alfa, beta e ômega foram instados a se manifestar sobre o conteúdo dos princípios fundamentais expressamente veiculados na Constituição, no título 1 da Constituição da República de 88. O grupo alfa defendeu que a forma de Estado mencionada, a forma de Estado adotada, foi mencionada no rol desses princípios. Beleza, isso foi o que o grupo alfa defendeu. Já o grupo beta observou que a forma de governo foi objeto de previsão específica. Tranquilo. E aí vem o grupo ômega, por sua vez, defendeu que o sistema de governo foi expressamente contemplado no texto da nossa Constituição. E aí, pessoal, olha lá que interessante. Ao final da gincana, o júri observou corretamente em relação às afirmações dos grupos Q. Item A. Somente as afirmações do grupo alfa e ômega estavam corretas. Item B. Somente as afirmações dos grupos alfa e beta estavam corretas. Item C. Somente a afirmação do grupo ômega estava correta. D. Somente a afirmação do grupo beta ou a afirmação de todos os grupos estavam corretas, como diz o nosso último item. Bom, pessoal, vamos aqui raciocinar e extrair tais informações lá do texto da Constituição. Para quem não sabe, o artigo 1º, ele traz compreensões importantes em seu caput. Professor, o que é o caput do artigo? Caput é a cabeça do artigo, é o texto inicial dele, tá bom? A partir do caput, a gente visualiza ali algumas informações importantes no artigo 1º da Constituição. E essas informações importantes são elementos estruturais do Estado brasileiro. Para quem não sabe, dali do caput, a gente vai conseguir extrair, e aí eu vou colocar aqui para vocês esse tópico, tá? Ó, elementos estruturais do Estado brasileiro, elementos estruturais do Estado brasileiro, e esses elementos são quais? Nós vamos encontrar, pessoal, ali a forma de governo adotada no Brasil, a forma de Estado e também o regime de governo. Sabia disso? Bom, nós encontraremos a forma de governo, vou colocar logo aqui para vocês,
além da forma de governo, também encontraremos como elemento estrutural do Estado brasileiro a nossa forma de Estado e também encontraremos o nosso regime de governo. Com essas informações já temos o suficiente para respondermos a questão, não é? Se no caso só nós encontramos somente a forma de governo, a forma de Estado e o regime de governo, o que é que a gente pode entender? O grupo alfa está certo, que diz que a forma de governo foi estabelecida no Brasil, no caso, a forma de Estado. Grupo alfa está certo. Já o grupo beta, que diz que a forma de governo foi estabelecida, também está correto. Já o grupo ômega, que falou em sistema de governo, ele não foi expressamente contemplado aqui. Logo, nós temos apenas como corretos as afirmações do grupo alfa e do grupo beta. Por isso, a gente deve inserir como gabarito da nossa questão o item B de bola. Somente as afirmações do grupo alfa e do grupo beta é que estão corretos, que estavam corretas. Beleza, esse raciocínio era importante, já matamos a questão, mas o que importa para nós não é bem responder a questão, mas sim de extrair o máximo de conhecimento dela. E aí a pergunta que eu lanço para vocês é: sabe dizer qual é a forma de Estado, qual é a forma de governo adotada pelo país, pelo nosso país? Bom, eu vou indicar para vocês e vou dar dicas para que vocês lembrem sobre elas na hora da sua prova. Nós entenderemos que a forma de governo adotada no Brasil é uma chamada por república. É a república. Já a forma de Estado adotada no Brasil será a federação. República é a forma de governo, federação é a nossa forma de Estado. E por regime de governo nós entenderemos a chamada democracia. Beleza, esse é o regime de governo adotado no Brasil. Mas, professor, eu tenho que lembrar dessas informações na minha prova? Tem, pessoal. Isso é princípios fundamentais, com certeza isso será cobrado na sua prova e, como você está percebendo, a FGV ela pergunta sobre eles. Muitas vezes, ela não pergunta se eles estão expressos na Constituição, mas sim qual é a forma de governo, qual é a forma de Estado ou qual é o regime de governo. E aí você vai ter que lembrar, a forma de governo é a república, a forma de Estado é a federação e o regime de governo é a democracia, é o democrático. Ah, professor, mas é muito difícil lembrar. Eu tenho tanta coisa para lembrar, tenho matemática, tenho português, quem sabe informática, eu tenho uma porrada de coisa aí para lembrar, né? Professor, como é que eu vou fazer para lembrar disso? Bom, eu vou lhe dar dicas, tá bom? E aí eu vou trazer para vocês o que nós chamamos por bizus. Conhece o que são os bizus? Bizus, para quem não sabe, pessoal, são dicas rápidas que nos ajudam a lembrar mais facilmente de informações. Só que eu quero logo afirmar para vocês algo importante, tá? Bizu não é um fim em si mesmo. O bizu é apenas um meio para alcançarmos uma informação que nós já sabemos, que nós já conhecemos. O bizu, eu costumo dizer que ele é como se fosse uma receita de bolo. Ele é muito bom para fazer o bolo. Porém, eu pergunto, o que é mais essencial para fazer o bolo? Ter a receita ou ter os ingredientes? Ter os ingredientes, né? Obviamente. Sim, só com a receita você não faz. Enfim, o que é que você vai visualizar? O bizu, ele ajuda a gente chegar ao resultado, mas antes de chegar a esse resultado por meio do bizu, você tem que conhecer do texto constitucional. Por isso que eu trago para vocês bizus numa perspectiva de auxílio, tá? E eu estou afirmando isso aqui para vocês que vocês não se percam num estudo superficial. Tem muita gente que tem preguiça de estudar, tem muita gente que tem preguiça até mesmo de estar assistindo uma aula como essa. Porque as pessoas hoje em dia querem assistir vídeos rápidos no YouTube lá, de 30 segundos, é um shorts. Aí fica lá assistindo porque é mais rápido, não está perdendo tempo. Só que na verdade assistiu 123 shorts ao invés de assistir um vídeo de 30 minutos. Enfim, pessoal, simplesmente tenha paciência, tá bom? O bizu ele nos ajuda e não vá colocar o bizu na frente do conteúdo da Constituição, porque ele não substitui, tudo bem? Só estou afirmando isso aqui para vocês para a gente evitar essa perda de tempo que muitas vezes acontece pensando em facilidades. Você vai saber do bizu, mas antes sabe do texto constitucional. E aí eu quero trazer para vocês um bizu legal para a gente lembrar sobre a forma de governo e sobre a forma de Estado. O que é que eu quero que você faça, tá? Lá na sua prova, no caderno de questões, que como você sabe, você pode rasurá-lo, né? Só não pode rasurar o caderno de resposta, mas o caderno de questões você pode. Você vai escrever, pessoal, por extenso, o nome do nosso país. E para quem não sabe, o nosso país, juridicamente, ele não é chamado de Brasil somente,
mas sim chamado por República Federativa do Brasil. Tudo bem? Bom, você vai escrever por extenso lá na sua prova, República Federativa do Brasil. Você escreve por extenso. Beleza. Para que você vai fazer isso? Para que, pessoal, agora você assimile tudo de forma mais fácil. Abaixo de República Federativa do Brasil, você vai escrever assim, olha, como você está fazendo concurso para a Guarda Municipal de Vitória, no Espírito Santo, você vai escrever lá por extenso, Governo do Estado do Espírito Santo. Você vai colocar dessa maneira, tá bom? Professor, eu não quero falar em Espírito Santo não, eu quero falar em outro estado. Pode falar. Eu só quero que você escreva abaixo Governo do Estado. Então eu vou colocar aqui, ó, Governo do Estado do ES, Espírito Santo. Beleza? Por que eu quero que vocês façam isso? Porque eu quero que vocês façam as devidas assimilações. Você vai lembrar na sua prova que a república é um elemento de Estado que corresponde à forma de alguma coisa. Da mesma maneira que a federação. Aí você vai colocar o seguinte, embaixo de república você escreve forma de. Embaixo de federação você escreve forma de. E agora é só assimilar e correr para o abraço. Repara comigo, a república é a nossa forma de governo. Pronto, associou a informação. Já a federativa, ela corresponde à nossa forma de Estado. Associou também essa informação. E com isso eu garanto que lá na hora da sua prova você vai lembrar dessas informações. E sabe o que é interessante? Na matéria Princípios Fundamentais, o examinador não pergunta como é que funciona a república, nem como funciona a federação, mas ele pergunta o que é a república e o que é a federação. E aí você sabe, uma é forma de governo e outra é forma de Estado. O problema é que muitas vezes na hora da prova você vai estar confuso, você está nervoso. Aí não lembra mais, não tem segurança de dizer que a forma de Estado é a federação e a forma de governo é a república. Você chega lá na hora da prova e fica pensando, meu Deus, a forma de governo é a federação, é a república? Bom, pessoal, para dar segurança, esse bizu acaba nos ajudando. Esse bizu ele é fantástico para lembrarmos dessa informação objetiva que é cobrada em prova, tá bom? Então, muita atenção quanto a esses detalhes, pois isso de fato ajuda. E o outro bizu que eu quero trazer para vocês, pessoal, é o bizu quanto ao regime de governo. Vou logo alertá-los que esse bizu ele também não tem caráter jurídico. Bizu nenhum tem caráter jurídico. O bizu é apenas aquelas dicas rápidas que a gente costuma utilizar para assimilar melhor as informações já estudadas. E aí eu vou trazer para vocês um bizu sobre o regime de governo democrático que foi apresentado para mim ainda durante a faculdade pelo meu professor no primeiro semestre da faculdade de Direito, pessoal. Só para vocês terem noção, ele fez uma assimilação que se você utilizar dessa assimilação, eu acredito que você vai lembrar qual é o regime de governo adotado no Brasil. É tanto que sempre que eu vou explicar sobre regime de governo, ainda me vem à cabeça o meu professor me ensinando esse bizu. E eu vou trazer ele para lhe ajudar, tá bom? Sabe o que foi que o meu professor fez? Ele simplesmente pediu para a gente analisar, primeiramente, a palavra regime. E associasse esse regime como se fosse um regime alimentar. Fazer um regime alimentar é um negócio difícil, né? Principalmente se for para emagrecer. Um regime de alimentação para emagrecer é algo difícil. Aí o que foi que meu professor fez? Ele disse assim, olha pessoal, lembra do regime alimentar e associa que esse regime é coisa do demo. Foi o que ele falou lá, numa brincadeira. E até hoje eu lembro que regime é coisa do demo. Então não tem como você errar nessa perspectiva se você adotar esses hacks rápidos, esses bizus objetivos. Então, olha, forma de governo, forma de Estado, república, federação e o regime é coisa do demo, é a democracia. Dica legal, né, para lembrar? É uma besteira, porém até hoje eu lembro por isso. E eu replico sempre porque eu acho que é efetivo. Se eu lembro até hoje, você também vai lembrar lá na hora da sua prova, tá bom? Beleza? E aí tem um outro elemento de Estado, pessoal, que esse não é indicado no texto do artigo 1º, mas trago para vocês para conhecimento, que é um elemento chamado por sistema de governo. Sistema de governo está indicado lá no artigo 84, no estudo do Poder Executivo. Por enquanto, esse assunto não deve ser estudado por vocês, até porque isso não foi indicado no seu último edital, né? Mas se porventura for cobrado o Poder Executivo, aí você vai conhecer sobre o sistema de governo. Deixa eu ajeitar isso aqui, eu coloquei governador. Sistema de governo. Qual é o sistema de governo adotado no Brasil?
Bom, o sistema de governo adotado no Brasil é aquele indicado pela questão, chamado por presidencialismo. Presidencialismo. Beleza? E quanto ao conceito dos princípios fundamentais, você vai encontrar esses três dentre eles: a forma de governo, a forma de Estado e o regime de governo. Já o sistema de governo, não. Ele não está presente na nossa Constituição como princípio fundamental. Por isso que o gabarito da nossa questão, voltando aqui, foi o item B de bola, tá bom? Porque somente os grupos alfa e beta é que estavam corretos. Então aqui nós temos informações importantes. Associem essas informações, tira um print dessa tela, deixa guardado aí no seu material, tá? Para vocês baterem sempre nessas informações, porque com certeza elas podem e serão exigidas na sua prova, tá bom? Passo com vocês para a nossa segunda questão. Olha lá a nossa segunda questão. João foi condenado em sentença que ainda não transitou em julgado. Isso é um ponto importante, que não transitou em julgado. Pela prática de crime no qual utilizou a internet para alterar dados de interesse público, daí decorrendo grande dano para a coletividade. Em momento posterior, olha que ponto interessante, em momento posterior, foi editada a Lei Federal número X, que alterou diversos aspectos da norma penal que foram aplicada a João, em alguns casos para exasperá-la, em outros para atenuá-la. Professor, o que é que significa exasperar? O que é que significa atenuar? Bom, pessoal, exasperar significa acabar tornando mais rígida. Já atenuar, mais leve, mais soft, tá bom? Seria essa a perspectiva. Tudo bem, olha lá o enunciado da questão. Preocupado com a possível aplicação da Lei Federal número X a seu caso, João consultou um advogado, sendo-lhe corretamente informado que o referido diploma normativo, olha lá o item A, somente incidirá sobre o seu caso se contiver cláusula expressa de retroação. Professor, o que é que significa a palavra retroação? Retroação é a condição de retroagir, pessoal, e retroagir significa ter efeito sobre o passado. E aí a pergunta que eu faço para você é possível que uma lei penal ela retroaja de modo a alcançar um indivíduo condenado lá atrás? Sim, é possível. E a resposta para essa questão, eu vou logo para ela, tá, pessoal? Não para marcar o item, mas sim para o fundamento. A resposta para essa questão está lá no artigo 5º, inciso 40 da nossa Constituição. Vem cá comigo, por favor. Lá no inciso 40 fala sobre o princípio da não retroatividade da norma penal. Não retroatividade da norma penal. Professor, o que é que significa a expressão retroagir? Retroagir, pessoal, significa ter efeito sobre o passado. E segundo a nossa Constituição Federal, adota-se um princípio lá no artigo 5º, inciso 40, chamado por princípio da não retroatividade da norma penal. E o que é que ele diz, tá? Lá dispõe assim, ó, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Vou colocar essas informações. Repara, a lei penal não retroagirá. Tudo bem, é o que diz o texto da nossa Constituição. Então a lei penal ela não pode ter efeito sobre o passado. Mas repara o que vem depois, pessoal. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Esse salvo é algo importante para nós. Como vocês devem saber, todo salvo ele corresponde a uma exceção. E o que é que significa? Que a lei penal, então, ela pode retroagir de forma excepcional, desde que seja para beneficiar o réu. Então, esse é um ponto importante que devemos perceber para cá. Logo, pessoal, poderia a lei penal, no caso em questão, ela retroagir de modo a atenuar, de modo a tornar mais leve, de tornar mais benéfico ao réu aquela condenação? Sim, mas ela poderia retroagir de modo a tornar menos benéfico ou mais prejudicial? Não. Poderia para exasperar? Não. Então, se você reparar, a Constituição Federal trata da possibilidade de retroatividade na norma penal de forma excepcional.
E essa condição, ela é fundamental para a nossa análise. Então a lei penal não retroagirá, mas se for para beneficiar o réu, sim, é possível que ela retroaja. A nossa Constituição Federal traz tal possibilidade aqui indicada, não é isso? Beleza, então a lei penal não retroagirá. O item A está falso, pessoal, porque a condição de retroatividade é uma condição que não precisa ter cláusula expressa, tá? Ela é natural, ela é automática nessa perspectiva. Basta solicitar ao juiz para que se aplique ali a lei penal mais benéfica. Seria essa condição. Olha lá o nosso item B. Poderá incidir sobre o seu caso se João assim optar ao ser instado a se manifestar pelo juiz de direito. Nada de opção, tá, pessoal? Ela deve retroagir quanto para beneficiar o réu. Item C. Somente incidirá sobre o seu caso nos aspectos que se mostrem mais benéficos à lei anterior. Agora eu cheguei no ponto que eu queria. Ela só pode retroagir se for para beneficiar o réu. Obviamente, somente se aplicará aos casos mais benéficos do que a legislação anterior. Logo, o item C ele deve ser considerado como o gabarito da nossa questão. Mas olha lá o item D para a gente analisar tudo. Incidirá integralmente sobre o seu caso? Nada disso, só na parte que for mais benéfica. E item E, não incidirá em nenhum aspecto sobre o seu caso, considerando a prolação de sentença que ainda não tenha transitado em julgado? Falso. Ela vai retroagir se for para beneficiar o réu. Essa é a disposição do artigo 5º, inciso 40 da Constituição. Mas eu quero que vocês tomem cuidado, pessoal, com a análise do texto literal da Constituição, tá bom? O que é que acontece? Aqui está a fundamentação para a questão, por isso que o gabarito foi o item C. Mas repara bem que a possibilidade de retroagir ela existe, mas para a lei penal. Cuidado na sua prova. Sabe por quê? Porque muitas vezes o examinador faz uma maldade. O examinador ele tira a palavra penal, deixa eu aparecer aqui pequenininho. O examinador ele tira a palavra penal e acaba, pessoal, colocando, tá? Tirando essa palavra e afirmando sem ela. Dizendo assim, ó, a lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Se ele tira a palavra penal ali em cima, isso tá falso? Tá. Por que tá falso? Porque se falar só em lei, estaria se referindo a qualquer lei. E aqui no caso é somente a lei penal. Tudo bem? Então presta atenção nesse detalhe, que de fato esses detalhes são exigidos na sua prova. Com essas compreensões, o item C de casa é o gabarito da nossa questão. E cuidado que somente pode retroagir para beneficiar o réu a lei penal. Isso não acontece para a lei civil, não acontece para a lei trabalhista, nem para a lei tributária, é somente para a lei penal. Tranquilo? Item C de casa, gabarito da nossa segunda questão. Passo com vocês agora para a nossa terceira questão, mas eu peço de você agora que você deixe seu like no nosso vídeo, tá? Se você está assistindo até agora e ainda não deixou seu like, deixe esse like. Como eu falei lá no começo, pessoal, quanto mais like nós tivermos em vídeos como esse, maior será a quantidade de eventos gratuitos que a Implacável Concursos vai oferecer para a sua preparação para o concurso da GM do Estado de Vitória do Espírito Santo, tá bom? Então, deixa seu like, compartilha aí com seus amigos nos grupos, compartilha também a informação que a Implacável Concursos está com um curso completo e 100% gravado para a sua preparação. Você pode buscar todas as informações na descrição deste vídeo, entre em contato com a equipe, compartilhe os eventos gratuitos, entra no grupo para receber avisos de eventos gratuitos, enfim. É muito importante que você faça parte desse ecossistema que é a Implacável Concursos, pois aqui você está diante do melhor curso preparatório para guardas municipais do país. A gente está falando de um curso específico para guardas municipais, então não há erro, pessoal, é a melhor preparação, tá bom? Então, vamos lá em frente, vamos juntos e vamos passando para a nossa terceira questão. Olha que terceira questão interessante, tá? Ó, Maria compareceu a uma repartição pública federal e solicitou certidão de inteiro teor do edital de contrato de uma obra pública que estava sendo realizada próximo à sua residência. De acordo com os motivos que declinou, iria utilizar as informações para ingressar com ação judicial, pedindo a paralisação da obra, o que estava acarretando a inundação da sua casa. O requerimento, no entanto, foi negado,
sob o argumento de que o requerimento de Maria não encontra amparo na Constituição da República. Não encontra amparo na Constituição da República. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que, item A, pessoal, o requerimento de Maria foi corretamente indeferido. Eu vou logo dizer para vocês que isso aqui está falso, tá? E eu vou dizer por quê. Pessoal, todos têm direito ao acesso às informações públicas, sabia disso? O fundamento para esse ponto, esse direito de Maria, está lá no artigo 5º, inciso 33. Lá no artigo 5º, inciso 33 da nossa Constituição Federal, nós encontramos a informação de que é assegurado a todos o acesso às informações pessoais, coletivas ou gerais, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade. Mas todos têm direito ao acesso às informações públicas, todos, inclusive Maria. Logo, o requerimento não foi corretamente indeferido, ele foi incorretamente indeferido, tá bom? Olha lá o nosso item B. Maria pode impetrar com um mandado de segurança ou com um habeas data, para obter as informações almejadas. Pessoal, será que ela pode mesmo impetrar com um mandado de segurança ou um habeas data? Pode? Vamos observar com cuidado essa questão. E aí, antes de a gente analisar os demais itens, vem cá comigo, por favor, para a gente observar este assunto importante que está dentro do artigo 5º da Constituição, chamado por remédios constitucionais. Inclusive, até faço uma sugestão para vocês, tá? Se você nunca estudou remédios constitucionais, ou se você tem dúvidas quanto aos remédios constitucionais e quer aprender gratuitamente sobre eles, eu tenho uma aula disponível aqui no canal da Implacável Concursos só sobre remédios constitucionais. Você pode colocar assim, ó, no buscador do YouTube depois, Implacável Concursos, tudo sobre remédios constitucionais. Uma aula que, cerca de 40 minutos, a gente revisou sobre tudo que é mais importante sobre os remédios constitucionais, tá bom? Então, você está convidado também para assistir essa aula gratuita. E quando você for assistir lá, deixa seu like e comenta embaixo o que é que achou, tranquilo? Eu vou acompanhar tudo isso aí. Mas vem cá comigo, por favor. O que são remédios constitucionais? Remédios constitucionais, para quem não sabe, eles são garantias. São garantias cuja finalidade, pessoal, é a efetivação de direitos. Vou colocar essa informação aqui para vocês, tá? Ó, sempre que a gente falar de remédios constitucionais, nós estamos diante de garantias que visam efetivar direitos. Beleza. Na nossa Constituição Federal, nós encontramos uma série de direitos fundamentais. Mas o que é que acontece quando um desses direitos acaba sendo ferido, pessoal? Bom, se ele é ferido, a gente deve buscar algo para restaurar esse direito. E o que é esse algo? O que é aquilo que restaura esse direito? É o que nós chamamos por remédio constitucional. Remédio constitucional é nada mais, nada menos do que uma ação judicial ou uma ação de caráter administrativo que visa restaurar um direito que foi indevidamente ferido. Aqui no caso de Maria, o direito ao acesso às informações públicas. Vamos buscar qual é o remédio constitucional, mas antes disso, só para a gente revisar, já que o nosso interesse não é só resolver questões e sim extrair o máximo de conhecimento delas, quero colocar aqui para vocês todos os remédios constitucionais existentes, tá bom? E eu estou colocando de forma abreviada, mas vou explicar para vocês. Nós temos o HC, que é o habeas corpus, nós temos o HD, que é o habeas data, temos o MS, que é o mandado de segurança, o MI, que é o mandado de junção, a AP, que é a ação popular. Além desses remédios constitucionais, você vai encontrar também o direito de petição, e vai encontrar também, pessoal, o direito de certidão. Repetindo, tá bom? HC é habeas corpus, HD é habeas data, MS é o mandado de segurança, MI é o mandado de junção, AP é ação popular, direito de petição e direito de certidão. São 7 remédios constitucionais estudados dentro do texto do artigo 5º da Constituição. Nós já temos aulas completas sobre isso lá na plataforma da Implacável Concursos e também sugiro que você assista aquele evento gratuito que eu deixei aqui disponível para vocês neste canal, tá bom? Tudo sobre remédios constitucionais, Implacável Concursos. Coloca lá no buscador que você vai encontrar, tá? Beleza. E aí, pessoal, nós temos esses 7 remédios constitucionais, mas eu quero que vocês entendam que esses 7 remédios eles se dividem de acordo com suas respectivas naturezas.
Quando eu falo sobre esses 5 primeiros, nós vamos entender como os remédios constitucionais da via judicial, pois eles são demandados a partir de um processo judicial. Já quando eu tratar sobre esses 2, eles são da via administrativa, pois a demanda se dá mediante processo administrativo. Então, muito importante a gente saber definir logo de pronto qual é a natureza de cada um desses remédios constitucionais. Pois como na questão, Maria vai buscar um meio judicial para tal. Nesse caso, pessoal, ela deve utilizar de um remédio constitucional da via judicial. E aí, na questão em específica, no item que nós paramos, falava-se que ela poderia impetrar com um mandado de segurança ou com um habeas data. A pergunta é, ela teria condição de impetrar com um mandado de segurança ou com habeas data? Você vai entender que não. Você vai entender que não. E em relação, sabe a quem? Ao habeas data. Porque eu quero aqui definir para vocês. Para que serve esse tal de habeas data, pessoal? Bom, eu defino para vocês essa consideração, essa condição. Habeas data tem previsão no artigo 5º, inciso 72 da nossa Constituição Federal. Habeas data, previsto no artigo 5º, inciso 72 da nossa Constituição Federal. E para que serve o habeas data? Ele tem uma tríplice função, tá? Ele serve para conhecer, para retificar e para ampliar informações. Conhecer, retificar e também serve para ampliar informações. Ah, professor, então seria o habeas data, porque ele serve para conhecer informações. Não necessariamente, pessoal, para a questão. Sabe por quê? Porque quando a gente fala do habeas data, ele conhece, retifica e amplia informações, mas o detalhe importante é que essas informações elas devem ser informações pessoais. Esse é o ponto que a gente vai definir. Então ele conhece, ele retifica, ele pode ampliar também informações pessoais, tá? É isso que a gente deve visualizar para cá. Então, cuidado, pessoal, para não confundir esse ponto, tá bom? Somente informações pessoais. Essa análise, ela é fundamental para todos nós. Tranquilo? Bom, volta para cá. E aí, quando eu falo sobre o mandado de segurança, a gente vai visualizar um aspecto diferente. Mandado de segurança tem uma previsão lá no artigo 5º, inciso 69 da nossa Constituição Federal. E para que serve o mandado de segurança? Vou aqui indicar para vocês o para que ele serve, tá bom? Ele está presente no artigo 5º, inciso 69 da nossa Constituição Federal. E segundo diz a Constituição, ele serve para proteger direito líquido e certo. Ele serve para proteger direito líquido e certo. Só que ele não vai proteger qualquer direito líquido e certo. Ele só vai proteger aquele que não for amparado por habeas corpus ou por habeas data. Não amparado por habeas corpus ou por habeas data ou por HD. O mandado de segurança, ele protege direito líquido e certo, mas não qualquer direito líquido e certo. Somente aquele que não for amparado por habeas corpus ou por habeas data. E aí a pergunta inicial é, professor, o que é que significa esse tal de direito líquido e certo? Eu explico para vocês. Direito líquido e certo, pessoal, para quem não sabe, é todo aquele direito que não precisa de uma comprovação judicial para o seu exercício. E aí a questão é, se o direito de acesso às informações públicas é assegurado a todos, eu preciso comprovar algo para poder exercê-lo? Não, não preciso. Se eu não preciso comprovar nada para poder exercê-lo, pessoal, esse direito ele é líquido e certo? É. Mas ele é amparado por habeas corpus, não tem nada a ver com habeas corpus, porque o habeas corpus protege a liberdade de locomoção. Também não tem nada a ver com o habeas data, porque o habeas data só conhece informações pessoais. Esse é o ponto que o habeas data conhece, somente informações pessoais. E se esse direito líquido e certo não é amparado por habeas corpus ou por habeas data, o que é que Maria deve fazer nessa situação, pessoal? Mandado de segurança neles,
Por isso, olha, o item B está falso por conta desse ou. Mas olha lá o item C. Maria pode impetrar com um mandado de segurança, não um habeas data. Para obter as informações almejadas, esse é o item que nós devemos destacar como o gabarito desta nossa questão. Tudo bem? Então, no caso, ela deve impetrar com um mandado de segurança e não um habeas data. Beleza? Raciocínio importantíssimo para todos nós. Mas olha lá o item D. Maria pode impetrar com habeas data? Não, meu amigo, porque as informações não são pessoais, são informações públicas. Logo, não se encaixa essa condição. Item E. Maria pode impetrar com mandado de segurança, mas se ainda não decorrido 120 dias desde a prolação da decisão. Caso contrário, só caberá habeas data. Nada a ver, tá? Não tem nada a ver essa perspectiva aqui para nós, até porque não cobra nem a lei do mandado de segurança, mas o mandado de segurança não é uma ação, tá, pessoal? Que se não for possível, aplica-se o habeas data. Na verdade, é o contrário. Quando não é possível o habeas corpus nem o habeas data, aí é que cabe o mandado de segurança, porque ele é uma ação de caráter residual. Então, o item C de casa é o gabarito da nossa terceira questão, e eu passo com vocês agora para a nossa próxima questão, tá bom, pessoal? A nossa próxima questão, a nossa quarta questão aqui vai ser para envolver o assunto da administração pública na Constituição Federal. Vem cá comigo, por favor. Só consertar aqui que eu coloquei 5, mas não, tá? Tá errado aqui a quarta questão. Beleza. Olha lá, pessoal. Maria de novo, olha, foi empossada no cargo de provimento efeito de engenharia efetivo. Deve ser isso aqui. Deixa eu ajeitar isso aqui, ó. Provimento efetivo de engenheira na administração direta do município Alfa. Anos depois, decidiu aumentar os seus rendimentos, o que a levou a cogitar a participar de um novo concurso público. Ao se inteirar a respeito dos aspectos jurídicos do seu projeto, Maria concluiu corretamente que ela, item A, somente pode vir a acumular um cargo técnico. Bom, pessoal, a acumulação de cargos públicos é a temática indicada aqui, presente no artigo 37, inciso 16 da nossa Constituição. Mas eu quero trazer para vocês, antes da gente analisar essa questão, elementos suficientes para que a gente responda ela de forma tranquila, tá bom, pessoal? A gente vai falar sobre a acumulação remunerada de cargos públicos. Você vai se tornar guarda municipal e quer saber se pode acumular o seu cargo público com outro, a gente vai observar isso aqui também, tá bom? A acumulação remunerada de cargos públicos, informação importante indicada no artigo 37, inciso 16 da nossa Constituição. Bom, o artigo 37, inciso 16, ele fala sobre isso, pessoal, e vale destacar que, em regra, não é possível a acumulação de cargos públicos. Lá diz que é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, salvo quando houver compatibilidade de horários e nos casos indicados pela nossa Constituição. E aí eu quero trazer aqui para vocês tais informações, tá bom? Você vai visualizar de imediato que, em regra, não será possível acumular. Esse é um primeiro ponto que a gente vai destacar, tá bom? Em regra, não será possível acumular. E quando eu falo em regra, é porque desta regra nós encontraremos exceções. E a pergunta é, qual é a exceção, tá? A gente vai visualizar que a exceção inicialmente permeia na condição de compatibilidade de horários. A exceção é quando houver compatibilidade de horários. Beleza? Essa é a exceção que a gente vai verificar para cá. Se houver compatibilidade de horários, pode ser que seja possível. Só que é quando houver compatibilidade de horários e nas formas previstas na nossa Constituição, nas hipóteses lá previstas. E quais são as hipóteses, tá bom? Lá fala em 2 cargos de professor, um de professor mais um técnico ou científico, ou então de 2 de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. Colocar aqui para vocês essa informação, tá bom? As possibilidades são lá, 2 cargos de professor. Então você pode acumular 2 cargos públicos de professor sem problema algum, desde que haja compatibilidade de horários.
Além disso, no inciso 2, o artigo 37, inciso 16, fala de um cargo de professor, mais um cargo técnico ou científico, mais um cargo técnico ou científico. Beleza? É o que é indicado no texto da nossa Constituição. Técnico ou científico. Beleza? E no final, lá por último, fala de 2 cargos de profissionais da saúde. 2 cargos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. Beleza? Colocar aqui para vocês as possibilidades de acumulação de cargo público, essa temática que é sempre bem cobrada em prova, tá bom? Tranquilo. 2 cargos de professor, um de professor mais um técnico ou científico ou 2 cargos de profissionais da saúde. Repara comigo que ela, pessoal, ela está no cargo, foi empossada no cargo de provimento efetivo de engenheira. O cargo de engenheiro é um cargo que nós chamamos por cargo técnico, porque exige um raciocínio, né, uma atividade técnica para que possa exercer. Não é qualquer pessoa que pode ocupar o cargo de engenheiro, você tem que ter uma qualificação técnica para tal. Logo, ela é empossada, ela é detentora de um cargo público, técnico ou científico, no caso dela é técnico, e ela poderia acumular, pessoal? Poderia, se tiver compatibilidade de horários, mas com qual cargo? Com o cargo de professor, seria a análise que a gente deve visualizar aqui. Olha lá o que aqui diz o item A. Somente pode vir a acumular com um cargo técnico? Não, ela já tem um cargo técnico. Ela não pode acumular com mais de um cargo técnico, né? Ela só pode acumular com um cargo de professor. Falso item A. Olha o item B. Somente pode vir a acumular um cargo de professora. Aí sim, chegou no item que nós devemos consagrar, pois de fato isso se encaixa na regra indicada no inciso 2 do artigo 37, inciso 16. Se houver compatibilidade de horários, poderia ela facilmente ocupar o cargo de engenheira e também de professora, pois nessa hipótese é permissível. Então são 2 de professor, um de professor mais um técnico científico ou 2 de profissionais da saúde. Essa é a regra indicada no artigo 37, inciso 16. Olha lá o restante. Item C. Só pode acumular um cargo ou emprego público em um ente da administração indireta. Nada a ver. Falso. Item D. Pode acumular um cargo público na administração direta ou em emprego público na administração indireta. Não. Somente nas hipóteses previstas no artigo 37, inciso 16. De fato, item B de bola é o gabarito da nossa 4ª questão. E se você curtiu essa aula e não deixou seu like aí embaixo, tá vacilando, tá perdendo tempo. Deixa seu like, pessoal. É muito importante, como eu disse para vocês, o máximo de engajamento possível em aulas como essa, para que tenhamos mais eventos gratuitos aqui no canal da Implacável Concursos. Deixa seu comentário aí, o que é que você achou desta aula. Chegamos à nossa 4ª e última questão, envolvendo aqui cada um dos aspectos indicados no seu edital, princípios fundamentais, artigo 5º, dentro do artigo 5º, os remédios constitucionais e a administração pública. Isso aqui é uma pequena degustação do que você pode encontrar de forma completa lá na plataforma da Implacável Concursos, tá bom? Nós já temos um curso completo para sua preparação para a GM de Vitória e você pode buscar todas as informações na descrição deste vídeo, pessoal. Aqui é uma forma somente da gente perceber como é cobrado em prova, trouxe questões do ano de 2023 da nossa banca, que é a banca FGV. Como você reparou, não é coisa do outro mundo, a única coisa que acontece é que a FGV costuma ser bem extensa, ali nas disposições de enunciado. Ela coloca um caso concreto e quer que você tire o raciocínio dali. Por isso é importante você aliar a leitura do texto da Constituição com a resolução de questões, para que você se acostume com esse padrão, tudo bem? E antes de a gente encerrar, eu quero deixar mais uma vez para vocês, pessoal, à sua disposição, o meu Instagram, @prof. Samuel Marques, pois caso você tenha alguma dúvida sobre o nosso conteúdo e queira tirar essa sua dúvida, já me ponho inteiramente à sua disposição. Além do mais, se você quiser acompanhar outros eventos gratuitos que estarei com vocês aqui na Implacável Concursos, você pode buscar também essas informações por meio do meu Instagram, tá bom? @prof. Samuel Marques. Não deixe de seguir a Implacável Concurso nas redes sociais, de se inscrever neste canal e, como eu falei desde o início, de deixar o seu like, tá? Então, foi uma grande honra estar aqui com vocês, espero encontrá-los em uma outra oportunidade por aqui e vamos juntos, pois juntos nós somos implacáveis. Valeu, pessoal!